Muito obrigado, muito obrigado. Vamos dar início à gravação do 11º vídeo da série Solucionando Problemas da Vida. O assunto hoje é materialismo. Nem imaginava que tivesse tantas implicações na vida da pessoa. Ser materialista ou não ser materialista, para mim era questão de, assim, foro pessoal, né? Escolha pessoal. Desde que, claro, não prejudicasse os outros, né, outras pessoas, para mim é tudo bem. Nunca tive tendência assim materialista, nem sei porquê. Nunca me interessei. Ensinaram que o homem era feito de pó da terra, eu fiquei meio indignado, né? E fiquei realmente chocado quando falaram que mulher era feita de costela. Eu fiquei bravo, falei, não, isso é coisa de gente maluca. Ser materialista tem mais ou menos chance de ser rico? Isso é uma pergunta que me fizeram, então vou falar um pouco sobre isso. Mas o assunto principal são as causas ocultas dos fracassos nos empreendimentos, na vida pessoal, na vida familiar, dificuldades financeiras, dores e as consequências da educação baseada no materialismo. A educação baseada no materialismo é a educação que valoriza o corpo, as posses, coisas de moda, que é o que vale hoje em dia. As crianças ficam se comparando, mostrando posse. A consequência da visão materialista é fazer tatuagem no corpo, por exemplo, né? Considera corpo algo só material. Muitas pessoas pensam que ideias ultra-esquerdistas surgem unicamente por influência da doutrina marxista. A ideia ultra-esquerdista é pessoas da esquerda ao extremo, né? Que quer tomar poder, quer mudar toda a sociedade através de revolução social. Quando o Dr. Massar Taniguchi escreveu esse livro, proliferava no mundo a questão da doutrina marxista, e no Japão também muitas pessoas aderiram a isso. Qualquer método de ensino baseado no materialismo propicia o surgimento da ideia ultra-esquerdista. Ele diz que na escola ensinava que o ser humano não passava de corpo material, resultante do agrupamento casual de elementos de ação bioquímica. Não pude deixar de amaldiçoar os meus pais, o mundo ao redor, enfim, tudo quanto propiciara meu surgimento neste mundo cheio de conflitos. E, de fato, muitos jovens caem nisso, na questão de amaldiçoar os pais. Uns chegam a questionar, eu não pedi para nascer, coisa desse tipo. Vem dessa ensino e da conversa de que o homem é matéria, o homem é pó da terra, fruto da concepção sexual e nada mais do que isso, como se não tivesse nenhuma finalidade. Educação baseada na liberdade individual. A consequência da ideia materialista vai para a liberdade individual. E Dr. Massar Taniguchi teve aula de ética quando ele já estava no ginásio, então, uns 10, 11 anos de idade. E ele interpretou que ser livre era não me sujeitar a nenhuma regra. Então, ele começou a escrever para... Tinha acho que um jornalzinho interno da escola, não lembro bem, mas ele escreveu um artigo de cunho desse tipo, né? Pregando liberdade e desobediência ao pai. Ele disse que era fase de rebeldia, não obedecia nem mesmo à mãe, mas um pouco era incentivado essa questão de ser livre, de liberdade, porque a obediência significava não
perda da liberdade, violação da liberdade, que achava que era direito. Desobediência, então, era o único meio de manter a liberdade pessoal, a afirmação. Né? Tem muitas jovens que fazem isso, aquela fase de rebelde, que acha que isso é liberdade. Surgiram naturalmente sentimentos de revolta contra tudo e todos. Concluí que para alcançar essa liberdade era preciso manifestar minha revolta íntima com ações concretas. Assim fui incorporando naturalmente ideias ultra-esquerdistas, né? Assim que ele diz. Quando ele escreveu alguns artigos, classificaram ele de marxista, comunista, mas ele disse que ele nem sabia o que era isso na época, não tinha ideia. Imagina, adolescente de 10, 11 anos vai ter ideia de que é isso, ser marxista, comunista. Ela só estava expressando aquilo que ensinaram na escola, sua liberdade. Tem mais detalhes, é cheio de detalhes se eu ler o livro Verdade da Vida de Sanov, onde ele conta essa fase de adolescência, de estudante, é bem rico de detalhes, vale a pena. As questões mais significativas da vida são dois, né? Porque senão só tem um, né? Qual é a finalidade da vida do homem? Com que finalidade o homem vem ao mundo? E a resposta disso está muito ligado, quer dizer, diretamente relacionada à segunda resposta, se o homem é matéria ou é vida. Dependendo da concepção, se muda completamente a finalidade do homem. Para quem se vê assim como matéria, nasceu, morreu, acabou. Então vamos aproveitar ao máximo essa vida. E aproveitar ao máximo é satisfazer a matéria, o ego. Então muda muito. O homem, como matéria, não é livre, porque matéria por si não consegue agir, movimentar, raciocinar, enfim. Nós só conseguimos movimentar porque estamos vivos. Significa ter uma vida que comanda o meu movimento, o processo de respiração, circulação, digestão, etc, etc, etc. O corpo não consegue fazer isso. Uma pedra não sai do lugar e vai para o outro. O copo não sai do lugar sozinho, né? Bom, se sair voando por aí, eu fico apavorado. Ainda bem que não acontece isso. O espírito clama por liberdade, por isso desejamos ser livres. Vida quer dizer espírito. O espírito é livre, né? A vida é livre, então clama por liberdade. Por isso todo mundo tem esse anseio de ser livre, não gosta de ficar preso. Enquanto acreditamos que o homem é corpo material, estaremos em contradição, conflito com a nossa própria mente. Sim, você como corpo, a vida está dentro do corpo, e então a vida, quer dizer, o espírito, sente-se preso. O espírito quer ser livre, mas preso no corpo não é livre. E aí começa o conflito. Conflito entre corpo material e espírito. O espírito pensa que para mandar no corpo, precisa subjugar o corpo para ser livre, porque o corpo não obedece. Passa a querer anulá-lo, ou seja, fazer dele seu escravo e obedecer-lhe em tudo. Mas como o corpo não obedece, o corpo, para quem considera a si como massa feita de matéria, vai querer satisfazer o lado material. E como corpo, você não é livre, você tem milhões de limitações como corpo físico. Você só consegue carregar equivalente ao teu peso do teu corpo, movimentar uma certa velocidade limitadíssima, por sinal. O corpo é frágil, suscetível a tudo, né? Doença,
ser ferido por qualquer coisa fere o corpo. Enfim, você não tem nenhuma liberdade, sente dor. O homem, embora pareça que ama seu corpo, parece amar seu corpo, nutre um certo ódio, né? Um ódio secreto por corpo, porque se eu não tivesse corpo, seria livre. Né? E tem muita gente que tenta anular o corpo, mortificando o corpo e assim por diante. No subconsciente de todo ser humano, então, existe a ideia: o corpo carnal é um obstáculo que tolhe a liberdade do espírito. E dependendo do grau de acentuação dessa ideia de que o corpo é um obstáculo, a pessoa realmente começa a castigar o corpo, né? Porque o pensamento manifesta no corpo. Exatamente, o espírito, a vida, é a energia pensante que está na cabeça. Então, se o espírito pensa em subjugar o corpo, vai querer castigar o corpo e vai criar situações. E situações de dores e sofrimento significa fracasso. Por isso que Dr. Masaru Taniguchi diz que existem duas causas ocultas no subconsciente para o fracasso da vida pessoal, familiar, profissional: causa de acidente, causa de sofrimento, causa de dor, causa de doenças, etc, etc, etc. O espírito pensa que deve subjugar o corpo castigando. E como é que castiga? Criando situações doloridas, fracassando na vida pessoal, causando doente, acidente. Bom, enfim, castigar o corpo é muito fácil. O pensamento, né, este pensamento, quer dizer, o pensamento do espírito, da vida, que comanda o cérebro, e que por isso que está no subconsciente, vai criar fracasso na vida real. As duas causas ocultas das infelicidades, doenças e sofrimentos são: a primeira questão que já vimos é punir a nós próprios pelos erros cometidos, que é o pecado, o karma negativo. Isso é uma coisa. E a segunda, que pouca gente, aliás, nunca tinha lido sobre isso, a não ser do livro do Dr. Masaru Taniguchi, que é o meio que o espírito em conflito com o corpo usa para subjugar o corpo. Então se lê o livro do Psicologia, né, do Carl Menninger, dá para entender bem. Tem uma explicação. Ele não usa o termo espírito em conflito, mas dá a entender direitinho e dá para entender a questão. O Dr. Masaru foi mais direto: o espírito em conflito com o corpo usa sua força para subjugar o corpo e cria dores, para castigar o corpo. E essa é a forma. E essa é uma das causas ocultas. Nessa situação é bastante complicado como detectar, né? Saber por que acontecem certas coisas na vida da pessoa. São completamente inexplicáveis aparentemente, mas a origem está na não aceitação de si próprio como vida. É uma questão bastante fácil de resolver, de aceitação de si como vida, ou seja, eu sou vida que flui eternamente. Exatamente quando você refaz a ligação com teus antepassados, isso automaticamente desaparece. Daí a cura de muitas doenças e solução de muitos problemas, que a causa era essa, esse conflito íntimo. O que define se terá a vida feliz ou infeliz?
Existe uma questão de suma importância que só você pode responder e que determina se terá uma vida feliz ou infeliz, com sofrimento ou sem sofrimento, com dor ou sem dor. Obviamente, ninguém vai querer vida infeliz. Todo homem possui no recôndito do seu subconsciente o secreto de tornar-se completamente livre, anulando o corpo feito de matéria. Isso é verdade, todo mundo tem isso. Sabe que o corpo é uma das barreiras, um fator limitante. Enquanto abrigar em sua mente a ideia de que o corpo humano é matéria, o homem não poderá fugir à tendência de adoecer, de sofrer e de ser infeliz, fracassar nos empreendimentos, fracassar na vida pessoal, familiar, profissional e no negócio, e também ter carências materiais. Ele é bastante enfático nisso e direto. Enquanto abrigar em sua mente a ideia de que o corpo humano é matéria, o homem não poderá fugir à tendência de adoecer, de sofrer e de ser infeliz, fracassar nos empreendimentos, na vida pessoal, na vida profissional, na vida familiar e até ter carências materiais. Eu nunca imaginei que essa questão tivesse tanta importância. Até porque eu, como eu já disse, eu não liguei quando falaram que o homem era do pó da terra, eu simplesmente ignorei. Falei, isso é maluquice. Ainda bem que eu interpretei desse jeito. Meus amiguinhos até falaram, você não acredita? Falei, eu não. Terra, areia aí com água, misturava e saía gente. Foi o que eu falei na época. E acho que eu tinha razão mesmo. A questão de suma importância que define a nossa vida, a sua vida, é se eu sou ser espiritual ou sou corpo material que vive no mundo material. Porque quando você se considera corpo material, você considera que também vive no mundo material, rodeado por coisas sólidas, imutáveis e né, que não, intransponíveis, irremovíveis. Então, é a questão de suma importância que define se você vai ser feliz, ter vida feliz, alegre, boa, bem-sucedido, é essa questão. Se eu sou ser espiritual ou sou corpo material. O que não tem nada a ver com a questão que foi perguntada. Ser materialista vai ser rico ou não. Depois eu vou falar sobre isso. As pessoas militantes de ideias ultra-esquerdistas. Aqui está símbolo do Partido Comunista Japonês. Julgam-se oprimidos pelo mundo material concreto, coisa assim, física, intransponível, que não pode ser rompido para libertar-se do sofrimento e pobreza, a não ser de ações diretas, drásticas e violentas. Por quê? Como se você tivesse preso dentro de um prédio. A única forma de você sair e mudar a vida é quebrando o prédio que te prende. É essa a ideia. Pensam que o mundo ao seu redor não tem nenhuma relação com o mundo interior, ou seja, teu pensamento, e que os fatos acontecem independentemente da sua vontade. Essa é a visão do materialista ultra-esquerdista. Ultra-esquerdista é exatamente o pessoal que quer fazer revolução social. Culpam o sistema socioeconômico, o sistema político, né, que governa, vigente, como culpado da situação que vive. Jovens, principalmente idealistas, mas materialistas, que querem construir um mundo melhor, o que acontece? Acaba inclinando para ideias esquerdistas, são facilmente convencidos a fazer parte do movimento esquerda por causa disso. Acha que a única forma de mudar o mundo
é derrubando o sistema político atual. E os jovens idealistas desenvolvem plano de transformar o mundo por fora. E qual é, né? Por meio drástico, por meio de revolução, por meio violento, uso de força, porque como vê o mundo como material, né, tem que usar força para destruir, para arrebentar, para acabar. Não tem outra forma. Para melhorar o mundo, então, é preciso mudar o aspecto material, isto é, o sistema político atual, por outro que proporcione a divisão equitativa das riquezas finitas. Essa é a outra visão, né, do materialista, do ultra-esquerdista, é que a riqueza é finita. Então, para ser justo, precisa ter uma divisão equitativa. Para isso, tem que ter um sistema de governo, precisa tomar o poder. Isso é a bandeira, né, que utilizam. As consequências do pensamento materialista, de pensar que vive num mundo material de riqueza finita. Riqueza finita quer dizer limitada. Né? Existe carência no mundo, existe pobreza no mundo, reconhece essa ideia central. Então, qual é a consequência de tudo isso? Vamos comparar entre o ensinamento da Seichanoye e pensamento materialista. Seichanoye ensina que o homem é filho de Deus. O materialista pensa que o corpo, o homem, é corpo material. Sendo corpo material, não é livre. No ensinamento da Seichanoye, o homem é filho de Deus, perfeito e livre. Livre, tem direito a todo, sem restrição. O homem é provido de riqueza infinita, capacidade infinita. Para o materialista, riqueza é limitada. O mindset do materialista é mindset fixo. Não acredita que o homem tem capacidade infinita, que pode crescer. O mindset fixo é aquela pessoa que pensa que nasce com uma capacidade, uma inteligência, e aquilo não pode ser aumentado pelo esforço, pelo treinamento. Isso é pensamento materialista. É como falar, eu fui fabricado desse jeito, não tenho como mudar. Né? Eu sou feito desse jeito. Nasci com essa cota de inteligência, cota de habilidade, e eu não consigo fazer nada. Né? Tenho que me conviver com isso. Não adianta esforçar. Para Seichanoye, o mundo exterior é reflexo do mundo interior, da mente, do pensamento. Para o pensamento materialista, nós vivemos um mundo material rígido, intransponível, como se fosse um prédio. A primeira lei mental diz que manifesta-se aquilo que idealizamos. Imagina quem idealiza tomar o poder, destruir tudo com violência, né? O que vai manifestar? Um mundo cheio de conflitos à sua volta. E na vida pessoal, tá? Primeiro na vida pessoal, depois na vida coletiva. O primeiro reflexo é na vida pessoal. Então, quem tem ideia materialista, agora reforçando a questão do conflito espírito, né, e matéria, manifesta aquilo que idealiza. Se você idealiza que conflito, atrito, violência, você vai sofrer, vai viver conflito, atrito, violência na tua vida, vai atrair. A segunda lei mental diz que manifesta aquilo que eu reconheço. Se eu reconheço que eu vivo num mundo de riqueza finita e, portanto, que existem faltas, vai manifestar faltas na minha vida, ou seja, pobreza, vou ter carência material,
carência financeira. Isso é lei mental, né? Sem falar do conflito do espírito matéria, mas só focando na questão mental. É lei mental, é assim que funciona. A pergunta que foi feita: materialista tem mais ou menos chance de ser rico? Chance é igual, né? Isso não difere em nada. Não é o fato de ser materialista ou não materialista que determina se será rico ou não. É lei mental, né? A lei mental universal capacita você a atrair e ter qualquer coisa que acredita que deva ter, e ponto final. Isso não quer dizer que não vai ter consequência, tá? Se eu fizer qualquer coisa, você, você tem que pagar, né? No mundo você não recebe nada sem pagar, tá? Se você usurpar, você vai ser usurpado, ponto final. Então, materialista tem mais ou menos chance de ser rico? Na minha concepção, por causa dessas explicações anteriores, tem mais chance de ser pobre do que ser rico. Poucos. E pode ver na prática, né? Quantos realmente materialista convicto é rico? Eu não conheço nenhum materialista convicto rico. Rico, rico mesmo, tá? Pode se dar bem financeiramente, pode ter algum posse, mas rico eu nunca vi. No, todo pessoal que é rico, rico de verdade, tá? Não tem alguns bens por aí, não é isso, né? Não é. Mas pessoa que tem, tem uma atividade profissional, um empreendimento bem sucedido, poucos são materialistas. Tá, tem a questão de ter mais ou menos nível, né? Grau, uns são mais, outros são menos, mas convicto, eu não conheço. E, na minha concepção, pelo entendimento da Seiichi Noe, o materialista convicto tem muito mais chance de ser pobre do que ser rico. É bem fácil, é só entender aqui o que está aqui, nesse resumo dá para entender que o materialista vai ter muito mais chance de ser pobre do que ser rico. Não quer dizer que não vai, não pode ser, tá? Mas as possibilidades são menores, na minha concepção. A turma Sartanimuti não comentou isso. E pelo menos não vi ninguém perguntar sobre isso. Por que uma pessoa de ideia esquerdista muda tanto quando conhece a Seiichi Noia? Primeiro, conhece a verdade, homem é filho de Deus, livre e provido de riqueza infinita. Só isso já muda, né? Imagina você falar, eu sou rico. Né? E a segunda questão é que matéria não existe. Ou seja, o mundo exterior é reflexo da nossa mente. Quando fala matéria não existe, tem gente que não lê e começa a dizer, né? Então, para ser honesto, tudo isso é baboseira que está vendo aqui, tudo isso é fruto de imaginação coletiva. Turma satanista nunca disse isso, né? E ninguém da Seitonoi disse. Matéria não existe, quer dizer, não existe nada sólido, né? Tudo muda conforme muda o pensamento. Basta ver sei lá, um aço, né? Quando chega a 1500 graus, né? Ela vira líquido. A água é o maior exemplo. Ela apresenta-se como líquido numa faixa de temperatura abaixo de zero, congela, vira sólido, acima de 100, vira gás, evapora. Não é fixo, não é imutável. Muda tudo neste mundo, é possível de ser modificado. Não há nada que seja uma barreira sólida e intransponível. O que parece ser um obstáculo irremovível pode ser modificado se mudarmos a nossa mente, ou a lei que atua sobre ela. Lei que é de seu pensamento. Lei é um pensamento. E terceiro ensinamento, né, que poucas pessoas consideram. Na verdade,
Hoje em dia só fala o homem é filho de Deus, né, na Seichonoye. Ninguém diz que matéria não existe, muito menos fala em harmonia, poucos, né? Mas são três coisas, três fundamentos. Esses três fundamentos é que faz o paraíso terreno. Harmonia, quer dizer, reconciliação. Reconcilia-te com todas as coisas. Se você estiver reconciliado com todas as coisas, nada poderá causar-te dano. E a pergunta bem óbvia: é mais fácil mudar a minha mente, minha forma de pensar, ou mudar o mundo aqui fora? Pensa, só logicamente. Quer dizer, para mim foi assim, muito, muito mais fácil eu mudar a minha forma de pensar do que querer mudar o mundo fora. Tudo que acontece, né? Como é que eu nem sei como mudar as coisas que acontecem lá fora. O meu modo de pensar eu posso mudar. É muito, muito mais fácil. Questão lógica, né? Não é questão filosófica. Quer dizer, pelo menos para mim, eu, mesmo sem entender a verdade, a lógica minha diz: mas isso é óbvio, é muito mais fácil mudar a minha mente, a minha forma de pensar, do que querer lutar contra o mundo. Se eu usar o instrumento chamado mente, eu posso vencer as adversidades tomando as medidas adequadas a cada circunstância. A medida adequada é em harmonia. Isso era uma coisa que eu não considerei, né? Eu achava que bastava mudar a mente, mudar a minha forma de pensar e a resposta viria. Depois eu vi que não dava certo, óbvio, né? Eu mudo o pensamento, tenho uma varinha mágica, dou uma palavra mágica e o mundo muda. Tem muita gente que pensa assim, né? Aliás, é o que mais me pergunta, né? Eu mudei o pensamento e não aconteceu nada. Não é assim que funciona, né? Se fosse só isso, né, estaríamos vivendo todo mundo no céu. Sutra Sagrada. Quando Deus se revela, realizam seu bem, a justiça, a misericórdia, ajusta-se cada um em respectivo lugar. Não há dissensões, não há quem lesse no próximo, né? Tem todo. Mas é isso que acontece quando eu mudo minha mente, quando eu entro em sintonia, em harmonia com todos. Deus se realiza e tudo vai para o seu devido lugar, acaba-se os conflitos, acaba as questões de distribuição de riqueza, porque riqueza é infinita, eu posso ter quanto eu quiser. Enfim, é isso, não tem uma limitação. Se é infinito, posso ter quanto quiser e não vou prejudicar ninguém. Enquanto você pensar que riqueza é finita, e eu já tive isso, você fica pensando, se eu tiver muito, vai faltar para o outro. Que ideia idiota que eu tinha, né? Achar que se eu tiver, né? E não tinha grande coisa, tá? Pior é isso. Mas se eu tivesse um montão, podia até pensar, né? Poxa vida, eu tô com demais, né? Mas isso é fator que limita o crescimento, ter prosperidade material na vida. É inconsciente, né? Mas você rejeita a riqueza. E está cheio de gente que rejeita a riqueza. Inclusive, na Seichonoye é um dos lugares que acho que tem mais gente desse tipo, né? Que rejeita a riqueza. Acha que riqueza é fruto de extorsão, de não sei o que, condena a ter riqueza. Por quê? E a resposta, né, que está aqui, que apareceu agora: por que uma pessoa de ideia esquerdista muda tanto? Porque encontra um meio de transformar o mundo mais fácil, né, sem luta e sem violência, e com resultado efetivo, né? Vê. Claro, você não vai mudar o mundo, porque para mudar o mundo tem que mudar a mente coletiva. Mas na vida pessoal você sente imediato, né?
Por isso que muitos esquerdistas mudaram assim rapidamente quando leram e quando viram que isso realmente mudava a vida pessoal dele. Então tem um depoimento, um relato do seu Tokichi Kikuchi. Ele era membro ativo do Partido Comunista Japonês. Comunista convicto, acreditava que tudo neste mundo é baseado na matéria e que a felicidade do homem é proporcional à quantidade de suas posses materiais. E como posse material bens materiais são recursos escassos, tinha que, para mudar o mundo, para deixar as pessoas mais felizes, qual era a forma de melhorar o mundo, né? Tinha que mudar o aspecto material. Mudar o aspecto material significa mudar o sistema político vigente, o sistema socioeconômico vigente, e substituir por um outro que proporcionasse a divisão equitativa de bens materiais a todos os homens. Isso é uma bandeira, né, esquerda, né, dessa questão de prometer, né, divisão equitativa de riqueza, que na prática não funciona, né? Primeiro porque desestimula, né? Para que eu vou me esforçar, trabalhar, se, né, não tenho nenhuma recompensa? E por outro lado, aqueles que se julgam dono do poder ficam ricos, né? Que está aí exemplo aí fora, né? Basta ver os países, os que estão lá no topo estão podre de rico e o povão pobre, né? Paupérrimo, né? Nem vou citar nenhum país que todo mundo conhece quais são os países. E o Brasil estava quase caminhando para isso também. O seu Kikuchi compreendeu que por mais que mude o aspecto material, seja a forma de governo, o sistema político, socioeconômico, a humanidade não encontrará a verdadeira salvação enquanto não despertar espiritualmente. O ex-governador Leonel Brizola, quando foi governador do Rio Grande do Sul, ele mais jovem, bom, depois de velho também continuou mais ou menos esquerdista, mas quando era jovem era aqueles idealista, materialista, idealista, né, de mudar o mundo. Quando ele se tornou governador do Rio Grande do Sul, pegou uma gleba de terra, né, desapropriou e distribuiu para 100 famílias. Adivinha só, depois de uns 20, 30 anos, né, só tinha um cara dono dos 100 lotes vendidos, que não foi nem vendido, foi dado, né? Um cara ficou dono de tudo aquilo, né? O resto, 99, tinha vendido a terra. Mente. Não adianta dar bem material, recurso material, se a mente não aceitar isso, não for rico, não tiver isso. Eu conheço um parente meu que uma vez ele fazia essas campanhas ainda nas vilas, distribuía alimento, etc. E uma hora, um dia foi e encontrou uma família, né, de 5 pessoas, marido, esposa e 3 crianças pequenas, passando por necessidade. E ele resolveu, né, levar para o sítio dele e falou, fica aqui, né, como caseiro, né? Aqui você vai ter o que comer, vai ter água, vai ter fruta, você pode plantar, eu não quero, tudo que você plantar e colher é teu, né? Adivinha só o que aconteceu, né? 15 dias depois, o cara que ele tinha levado com caminhão e tudo, o cara telefonou, entrou em contato quando ele foi e falou, né, eu quero voltar para minha favela. Pois é assim mesmo. O seu Kikuchi, quando
leu os livros da Verdade da Vida e entendeu, né, ele tornou-se preletor da Seichanoye. Todo mundo ficou surpreso, né, quando ele dava palestra na Seichanoye. Muitas pessoas que conheciam ele como ativista político perguntavam: o que deu com você? Aí ele sempre respondia: eu compreendi que enquanto ver o mal nos outros, ambiente, na sociedade, no mundo, e lutar contra ele para melhorar, a gente não consegue. Quanto mais você vê o mal, quanto mais você reconhece o mal, mais o mal manifesta nesse mundo. E isso ele contava nas palestras. Uma vez ele contou para o seu Shimoyama e sua esposa. Seu Shimoyama é curioso, porque antes de ouvir a palestra do seu Kikuchi, que era amigo dele, ele tinha ouvido uma transmissão radiofônica, né? O Dr. Masaharu Taniguchi fazia divulgação do ensinamento via rádio na época, não tinha televisão, não tinha outro meio, então rádio. Ele tinha um programa de rádio semanal que ele falava sobre Seichanoye. E o seu Shimoyama morava no extremo norte do Japão, em Hokkaido. A transmissão da rádio não pegava bem, né? De Tóquio até Hokkaido, deve ser uns mil e poucos quilômetros. Mas ele disse que ouviu cortado, né, a fala do Dr. Masaharu Taniguchi. Mas mesmo assim entendeu que o homem é filho de Deus perfeito. E que naquele momento que estava ouvindo a transmissão radiofônica, a esposa começou a chorar e disse: me perdão, né? Perdão, filho, né? Começou a pedir perdão para o filho. E eu considero você cheio de vícios, cheio de defeito. Eu estava errado. Né? Pediu perdão, e o filho que se mostrava rebelde total daquele em diante mudou completamente. O seu Shimoyama também tinha uma série de problemas. O seu Shimoyama também tinha a tendência materialista, esquerdista. Tanto é que acompanhava o seu Kikuchi, Tokishi Kikuchi. Né? E ele também, quando entendeu a verdade, né, que o homem é filho de Deus, curou do reumatismo que praticamente paralisava a mão dele não movimentava de tanto reumatismo que ele tinha. E o Sr. Kikuchi mudou a vida de muitas pessoas, apesar de ter sido tudo esquerdista. Né? Vamos ver se tem alguma pergunta. Jaci Neves: acho que é muito verdade o senhor disse. Sempre ouvi a frase, muitos com tanto e outros com tão pouco. Acho que no fundo sempre achei isso mesmo. Como a riqueza está concentrada na mão de poucos, né? Tem que tirar para distribuir, ou seja, acabar com o rico. Né? Até concordo que isso pode ser até uma forma, mas por que o oposto não é verdadeiro, né? Aumentar a quantidade de rico. Quando eu falei isso para alguns caras, o pessoal falou: isso é utópico. Utópico também é distribuir riqueza. Então, por utópico, eu fico com a minha utopia. Eu acredito mais na minha utopia do que essa coisa de distribuir riqueza. Eu não confio nos que vão no poder, né? Toma o poder, usa a bandeira para tomar poder, mas não tem nenhum ideal verdadeiro de melhorar o mundo, coisa nenhuma, né? Nunca, todos os que dizem nunca fizeram isso. Só usaram as pessoas como massa de manobra, né, para tomar poder. Muito trabalho não pode ser nada fácil. Tem que mostrar que teve sacrifício para conseguir. Pô, eu não sei, eu meio que discordo dessa coisa de sacrifício. O homem não nasceu para sacrificar, né? Nem
para si nem para os outros, né? Se você se encontra numa situação que tem que sacrificar para deixar alguém feliz, teu relacionamento está errado, né? O Deus não criou um mundo tão injusto em que um tem que sacrificar para o outro ser feliz, ou eu tenho que me sacrificar para ser feliz. Eu não tenho que sacrificar, eu tenho que dar alguma coisa. Se eu der alguma coisa, eu vou receber, mas isso não é sacrifício. Não pode tomar por esse lado de dor, eu acho que não é muito legal. Movimento socialista para bem dos mais necessitados não podem ser considerados manifestação de amor e compaixão? Sim, pegar do outro, né? Dar uma de Robin Hood, tirar do rico para dar no pobre, eu acho que não é movimento socialista. Isso é pretexto para pegar dos outros. O mais justo é dar oportunidade igual para todos. Isso sim. Né? Isso realmente. O que é dar oportunidade igual para todos? É dar assistência educacional, dar suporte de saúde, né? Dar suporte da pessoa ter transporte, ter essas coisas básicas de infraestrutura. Isso sim, né? A pessoa ter luz, água, internet, ter recurso, né, para se adquirir conhecimento, para desenvolver. Isso sim. Mas não pegar do rico e dar para o pobre, né? Isso, acho que isso não é movimento socialista, né? Me desculpe. Eu, na minha visão, isso não tem nada a ver de socialismo, né? Movimento socialista é aquele que cria condições iguais, que todos tenham condição de ter acesso à informação, acesso à tecnologia, acesso à saúde, acesso à educação. Isso sim, isso realmente falta. Na época que eu estudei, não tinha para fazer uma faculdade de engenharia ou medicina, só quem tinha muito dinheiro, não tinha como. Meus pais não tinham como pagar. Bom, eu nunca quis ser médico, mas se meus pais tivessem tido condição de pagar a engenharia, eu teria feito. Logo, eu sabia, quando eu tive uns 15, 16 anos, já sabia que meus pais não tinham condição de pagar uma faculdade desse tipo. Eu fui trabalhar e não me arrependo. Acho que fiz a escolha certa sem ter escolha, né? Fui trabalhar com 16, 17 anos para pagar meus estudos. E fiz a escolha certa. Eu pensei, meus pais não vão ter condição de me pagar, então eu tenho que ter recurso para pagar meus estudos. Foi a escolha certa. Finalizando, já que sempre o pessoal pede oração, né? Minha sugestão, né, se alguém tiver com angústia, com dor, com dificuldade, tem uma oração. Eu gosto muito dessa oração. Oração Deus Fala Comigo, do Dr. Masaru Taniguchi. Acho que não é do livro Minhas Orações, é no livro Vivendo Junto com Deus.